Meus amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, claro que eu vou pedir a você que desde logo faça sua inscrição se estiver assistindo pela primeira vez. Se já é nosso inscrito no canal, aperte o sininho para que você receba a notificação diretamente do YouTube quando eu gravo um vídeo novo. Eu quero dizer a vocês, antes de qualquer coisa, que eu decidi criar uma maneira mais fácil de tornar para quem está me ouvindo e quem está me assistindo um jeito de entender de política sem esconder nada de vocês. Ninguém é obrigado a saber de algo que necessita tempo e que fundamentalmente deveria ser estudado nas escolas. Eu estou falando isso porque a parte de política que eu aprendi na minha escola de segundo grau e na minha escola de ensino médio, ela foi notadamente fora da sala de aula. E eu imagino que os senhores têm os mesmos problemas. E daí então as pessoas seguem pelo caminho mais fácil. Mas todos nós somos políticos. É isso que é interessante. A política, antes de qualquer coisa, é aquela maneira de você criar ideias e alternativas para resolver as coisas do coletivo. E é claro que também é política quando você resolve trabalhar as coisas do individual, que é para você. Então, você escolhe a política que você vai traçar para a sua vida. Você escolhe ser médico, isso é uma decisão política. Você escolhe ser mestre de obras, é uma decisão política. Você escolhe ser mecânico, é uma decisão política. Então não há erro nisso aí. Agora, quando você estende isso à parte coletiva, é que você pode cometer o erro. Por quê? Porque a sua iniciativa particular, ela depende exclusivamente dos seus recursos. E quando é iniciativa pública, você tem que trabalhar os recursos de todas as pessoas. Portanto, é temerário nós deixarmos que apenas os vereadores, os prefeitos, deputados, governadores, senadores e presidentes decidam as coisas por nós todos. Nós somos no Brasil cerca de 220 milhões de pessoas. E nós não podemos aceitar de bom grado que apenas um grupo decida por nós. E é por isso que é fundamental que você faça o exercício da política. E como você vai fazer o exercício da política? Você aprendendo a discutir, a ter soluções e encaminhamentos políticos. É claro que você, para fazer tudo isso que eu estou dizendo, você precisa arriscar. O que você não pode é errar sucessivas vezes. Uma vez ou outra você vai errar, porque você não sabe das intenções quando alguém chega para você e diz que quer ser bom para todos. Mas você tem que ter aquilo que o cachorro tem: a desconfiança em cima do enganador. Vocês sabem por quê que um cachorro ele consegue detectar com mais facilidade um cidadão de bem e um cidadão do mal? Pois é, existe uma energia que esse animalzinho percebe. É por isso que ele rosna para determinados amigos seus e ele balança o rabo para outros. Não é à toa. Aquilo que eu falei aqui num dos nossos vídeos, é tudo interligado e não tem nada separado. E olha que isso que eu estou falando tem a ver com o ensinamento bíblico. Nós todos somos uma coisa só. Mas eu quero falar com você, e voltando aqui ainda nessa história da PEC, que eu sei que a maioria das pessoas não sabem e nem se interessam em saber, mas é fundamental que se discuta essa atitude tomada agora no governo Bolsonaro para que os senhores entendam outras coisas. Tenho certeza de uma coisa: se um vulcão explode, tem alguma coisa a nos ensinar. Se há um excesso de chuva, há alguma coisa para que nós aprendermos com isso. As coisas não acontecem por acaso. Tudo depende de um pensamento um pouco mais alongado em relação ao acontecimento.
Então, esse bolodoro todo que eu falo, esse introdutório aqui, é para chamar a sua atenção de que você deve sempre se preparar. Claro que eu poderia chegar para você aqui e lhe falar um monte de livro de política e economia, mas eu não vou falar porque eu sei que você não vai ler. E talvez até eu não leria também. Eu posso ter lido por acaso, pela influência que eu tive, coisa nesse sentido. E aí, eu atendendo também a um apelo de um amigo que disse: ô Paulo, quem comunica em conquista bem é você. Porque as pessoas sentem que você fala a coisa com verdade. Não existe em você o interesse político partidário para direcionar as suas atitudes. Então, ajude o povo. E eu decidi, sinceramente, porque eu entendi que eu sou um patriota. Podem ter certeza, na acepção da palavra, se existe um patriota em Vitória da Conquista, esse patriota sou eu. É por isso que, às vezes, eu coloco contrariedade em alguns amigos. Posso dizer aos senhores o seguinte: uma importante liderança política de conquista, mas muito importante mesmo, chegou para mim e disse assim: ô Paulo, você vai votar comigo? Poxa, a gente estava sentado numa mesa, almoçando. Eu falei: não vou. Eu sabia. Bom, por quê? Por que eu iria mentir para a pessoa? E se você fizer isso, quando alguém perguntar para você, você vai votar para mim? Sem lhe dar um motivo que não seja um bujão de gás, que não seja, eu vou asfaltar sua rua, que não seja, eu vou botar a lâmpada na sua casa. Diga a mesma coisa. Agora, quando essa pessoa chegar para você e mostrar um cabedal de ideias de resolver o problema de todas as pessoas, mas que não seja necessariamente você, cravo o voto. Porque trabalhando para todos, ele estará trabalhando para você. E é essa distinção que o cidadão, que o eleitor não faz na hora do voto. Aí depois ele reclama da Câmara de Vereadores. Eu disse que ia falar sobre a PEC, eu tenho novidades para dizer em função do comentário que eu fiz ontem. Mas eu entendo ser oportuno eu falar da questão política da implantação da taxa do lixo de Vitória da Conquista. Eu quero dizer aos senhores o seguinte: não vou abandonar a PEC não, eu faço outro vídeo. Está sendo votado na Câmara de Vereadores em regime de urgência a implantação da taxa do lixo. Quero dizer que eu não sou contra a implantação da taxa do lixo, mas eu sou totalmente contra o regime de urgência, porque ele não se faz necessário. Você não pode colocar urgência a algo que depende da sociedade inteira. E você também não pode ficar refém de 21 vereadores e um governo municipal para decidir qual é a maneira melhor de você pagar pelo lixo coletado na porta da sua casa. É fundamental esclarecer para você, meus caros, eu estou falando aqui necessariamente para a família de Vitória da Conquista, que você já paga, veja só, você já paga a varrição da rua, a manutenção do meio-fio pintado, através do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU. Realmente, existe uma parte desse serviço de limpeza que você não paga necessariamente lastreado por lei, que é a coleta do lixo na porta da sua casa, que é uma coleta individual. Lembra do que eu falei tudo ali para justificar tudo? Pois é. Sendo assim, é muito difícil você colocar uma régua para medir quanto cada um gastou. Não é simples simplesmente colocar, desculpe a redundância, de você colocar que, não, quem ganha menos de 2.000 salários mínimos não vai pagar. Começou a injustiça. Primeiro porque, como é que a prefeitura ou a Câmara de Vereadores vai saber quem ganha menos de 2.000 reais em Vitória da Conquista? Como é que ela vai saber? A única maneira que ela tem de saber, tanto a prefeitura como a Câmara,
é de quem ganha menos de R$ 2.000 dentro da prefeitura, porque ela tem um cadastro. Quem disse a você que de longe eu posso entender que fulano pode pagar e Beltrano não pode? Tem lá no bojo desse projeto uma ideia estapafúrdia que você vai pagar pelo metro quadrado da sua casa. Quer dizer, se você tem uma casa de 5.000 metros quadrados, isso implica que você tem uma tonelagem de lixo maior do que quem tem uma casa de 200 metros quadrados? Claro que não. Então, enfiar goela abaixo isso é ruim para a sociedade como um todo. E o que é pior é saber se quem está falando contra a taxa do lixo está falando por convicção ou está falando por raiva, por disputa eleitoral. E quem está falando a favor da taxa do lixo estaria cooptado pela prefeitura com alguma benesse de emprego para filho, para parente, né? Para receber benefícios da prefeitura para a sua rua, para aqueles eleitores especificamente seus de um determinado bairro. Essa honestidade nós temos que cobrar dos nossos parlamentares. É preciso, eu entendo que é fundamental, que a prefeita de Vitória da Conquista ocupe a tribuna da Câmara para explicar por que ela quer implantar a taxa do lixo e por que ela quer implantar a taxa de lixo nos moldes que o projeto foi encaminhado à Câmara. Assim, fica bonito. É preciso que os vereadores que defendem a implantação da taxa do lixo, tal como está, expliquem por que está fazendo. E é preciso também que aqueles que são contra expliquem o porquê estão contra, de forma coletiva, de forma comunitária, de forma republicana. Não sendo assim, nós estaremos num gato de saco. Por que eu digo isso aos senhores? Eu não vou citar o nome aqui, mas eu estive almoçando com 2 vereadores de Vitória da Conquista. E eu vi uma coisa de um deles que eu fiquei estarrecido. Um deles disse assim: Sheila não pode ficar atendendo pedido de troca de lâmpada de vereador de oposição. É um erro. Esses encaminhamentos têm que ser feitos com os vereadores de situação. E o outro vereador concordou plenamente. Aí eu pergunto a você que me ouve agora no nosso trabalho de aprendizado político, que eu aprendo com vocês, por isso que eu peço que vocês comentem. Não pense que eu sou o dono da verdade. Você comenta lá e me ensina muita coisa. Pode achar que não ensina, mas ensina sim. Então veja só. Será que se esses 2 vereadores fossem de oposição, eles teriam o mesmo entendimento para o seu exercício do mandato de ocasião? É aí que está o que eu falo do bom político e do mau político. A boa política, ela às vezes une adversários. Como? Por quê? Porque qual é o interesse da política? É o bem-estar de todas as pessoas da cidade e não de grupos. Quando a política direciona a grupos, ela é fascismo, porque ela elimina uma parte da sociedade que não alcança aquelas decisões políticas tomadas. Então, não é o fato de você ser maioria na Câmara de Vereadores que lhe dá o direito de suprimir de forma nefasta aqueles que opõem a você, se aquelas ideias também são para, aquelas ideias colocadas pelo aquele grupo pequeno, são para o desenvolvimento social e político da nossa cidade. Então, sobre esses aspectos é o que eu quero que você entenda e reflita. Quem diz a verdade? Quem está implantando a taxa de lixo? Do jeito que está? Ou quem diz a verdade é quem está contra e quer emendar o projeto? Você acha, por exemplo, justo que você more numa casa maior, mas que produza lá 5 quilos de lixo por dia, que você pague mais do que quem mora em uma casa menor e produza 10 quilos de lixo por dia? Por que eu digo isso?
O melhor remédio para implantar a taxa do lixo é a pesagem. Ah, é impossível pesar? Não. Se a prefeitura quer implantar uma coleta de algo que ela vai apanhar na porta da sua casa, não é na rua, ela pode muito bem criar um mecanismo de colocar o lixo numa balança e marcar o peso. Ah, Paulo Nunes, mas isso aí é impossível. Eu falei, pois é, mas o problema é que você também não pode dizer que alguém gastou 1 tonelada de lixo por mês e a pessoa não gastou. Você tem que escolher um meio termo, então, que não venha penalizar a pessoa que estará pagando. Se me perguntar, é justo que o Estado colete lixo na sua casa e você pague por isso? Acho que é justo, sim. É justo que se pague pela varrição, manutenção das ruas? Sim. Isso existe imposto, IPTU? Existe para isso. Mas para a coleta do lixo e a sua destinação, o legislador regulou agora. É resultado de lei federal, do marco do saneamento brasileiro? Sim. Agora, justiça, ela independe de lei. As pessoas confundem muito, achando que lei e justiça são coisas iguais. Não. A lei, ela é algo a ser cumprido. A justiça é algo a ser feito pelo bem da comunidade. Portanto, olho no lance. Não deixe, sinceramente, vereador, por sua ordem, prefeita, por sua ordem, implantar algo que venha contrariar os interesses da maioria. Isenção para alguns pode ser algo bom, mas pode também ser algo nefasto, pode ser também moeda de quê? De troca de voto. E você precisa estar atento a isso, para impedir que atitudes dessa natureza aconteçam. Bom dia.